Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre naturalidade, agilidade e faturamento, tá? Então vamos lá. Primeiro item da live de hoje é naturalidade, né? Então, trouxe um caso aqui que eu gosto muito, que vocês já devem ter visto essa paciente. Foi um caso muito especial que eu fiz. E que é um caso que eu realmente acho que ficou muito natural, né? Depois me falem aí nos comentários o que vocês estão achando, tá? Vão me dizendo aí o que vocês estão achando. Então, o que precisa, né, para você conseguir mais naturalidade no teu trabalho? O que faz diferença para você conseguir isso, tá? Então, observem essa prova em dentes, né? Essa prova em cera, ainda está em cera, né? Observem essa prova. O que vocês podem observar que está natural, né? Posicionamento de dentes, proporção, né? O tamanho dos dentes está proporcional ao rosto do paciente, corredor bucal, curva de Spee, arranjos dentários, né? Arranjos dentários também é uma coisa que dá uma maior naturalidade. Coloração da cera, né? Lembre que se a gente colocar uma cera vermelha, ela vai chamar mais atenção do que tudo. Ela vai chamar muito mais atenção do que os dentes, do que o sorriso, porque não é uma coisa natural. Não é uma cor natural, né, do meio oral, aquela cera vermelha. Então, você fazer a prova dos dentes com uma cera mais próxima de como vai ficar em acrílico, uma cor mais próxima da gengiva do paciente, com certeza vai te dar muito mais previsibilidade, né? Suporte labial adequado, então tudo isso tem que ser observado. Linha média, exposição dos dentes superiores, exposição dos dentes inferiores, né? O superior sempre mostrar mais do que o inferior, né? Ver o quanto que tá mostrando isso. Quando ela tá sorrindo, que aparece só as pontinhas dos incisivos inferiores, olha como ele está com leve arranjo, né? Tá com um leve apinhamento dentário. Isso também traz mais naturalidade, diferente de se eu tivesse montado aqueles dentes todos retos, todos, né, e pela idade da paciente, não iria condizer muito com o natural, tá? Então, ó, observem mais de perto, né, esses slides. Olha como ela tem uma exposição de gengiva, né? Ela tem um sorriso alto, ela tem um sorriso bonito, né? Ela tem um perfil de sorriso bonito. E é natural, né? Para ela, é natural que apareçam as papilas. Agora, se por algum motivo eu quisesse esconder essas papilas, ou às vezes o dentista fala assim: ah, a paciente não quer que mostre gengiva, né? Então, esconda essa gengiva. O que eu ia fazer? Eu ia ter que subir todos os dentes, consequentemente, não ia mostrar muito o dente quando ela sorria, aparecer mais o inferior do que o superior. E quando ela estivesse falando, não ia parecer que ela estava sem dente. Não ia ficar natural, ia envelhecer a paciente, tá? Ou outra alternativa, eu iria expor mais, tirar todas essas papilas, deixar a cera a escultura bem retraída. Também não ia ficar natural, porque ia ficar aquele sorriso todo branco, né? Ou os dentes muito longos, ia dar a sensação de que tá faltando alguma coisa, tá? Então, você reproduzir a gengiva de uma maneira natural, da coloração correta, as papilas bem desenhadas, que não tenham acúmulo de alimento, consequentemente, isso vai fazer com que tenha uma maior naturalidade. Fica muito mais natural aparecer, né, desde que seja bem feita, do que não aparecer. Então, é esse argumento que vocês têm que usar, porque a gente sabe que às vezes a gente recebe essa informação, ela não quer que apareça, mas por que não quer que apareça? Porque tem a ideia de que vai ser aquela coisa artificial, de que vai ser aquela gengiva cor-de-rosa palmolive. Então, um argumento que eu sempre uso, hoje em dia a gente tem à nossa disposição inúmeras cores de resina, né? Tem a escala da STG que consegue ver a cor, o tom mais próximo do lábio do paciente, né? Então a gente tem bastante artifícios ali que facilitam essa naturalidade. A gente tem um conhecimento maior da anatomia gengival, né? A gente vem estudando mais a respeito disso e, consequentemente, a gente consegue um trabalho mais natural, tá?
Então, esse é depois de pronto, depois de acrilizado, trabalho em boca. Então, observem a coloração da resina. Olha como ela está próxima à coloração do lábio do paciente, né? Então, também outro detalhe importante, na hora que vocês forem pedir para o dentista tirar a coloração da gengiva, sempre pede uma coloração, sempre pede uma comparação com o lábio, tá? Porque, às vezes, com a mucosa, às vezes com a mucosa alveolar, ela é mais avermelhada, ela tem mais vascularização, então pode ser que fique muito escuro. Mas próximo do lábio é o que vai ficar mais natural, tá? Então, observem todos os detalhes, o recorte cervical, o zênite, todas as papilas, elas não estão aquelas papilas fininhas, triangulares, todas retinhas. Ela tem uma nuance, ela tem um contorno cervical mais natural, ela contorna o dente, tá? E na prova, tá? Ó, essa é a prova em cera. Observa que na prova em cera, eu já fiz todo esse contorno para dar um suporte labial. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar também, tá? Porque se eu simplesmente jogar a cera no mesmo nível, tudo do mesmo nível, sendo numa prótese total, seja num protocolo, tudo do mesmo nível, só encher de cera ali, preencher, porque não aparece mesmo, só aparece os dentes, né? Por que eu vou ficar me preocupando com a morfologia gengival, sendo que ela não vai mostrar? Faz muita diferença, tá? Vou explicar para vocês o porquê que faz tanta diferença. Então, observe o design que eu fiz ali no protocolo, desenho do protocolo, tá? Ó, observem essa depressão no lateral, observem a bossa do canino, o freio, tudo bem posicionado e sem overlap, sem sobreposição. Vocês conseguem perceber que é possível do paciente higienizar. Não tem um espaço, né, para não entrar tanto alimento, mas é possível do paciente higienizar. Ela está terminando em zero. Se ele passar um passa-fio ali, ou uma escovinha, ou um waterpick, não vai reter alimento, tá? Mas olha só o que eu estava falando para vocês antes. Esse design, né, esse contorno, ele faz toda a diferença no contorno labial do paciente. Então, isso, observando as estruturas internas, né, observando a estrutura óssea, olha esse slide de baixo, olha só o osso, como que é o nosso esqueleto, tá? Então, olha esse design. Então, tem ali o volume do canino, aí tem uma depressão no lateral e um volume nos centrais. Vocês podem sentir isso na própria boca de vocês. Se vocês passarem o dedo, vocês vão sentir que tem a bossa do canino, uma depressão no lateral, esse volume. Vocês vão sentir, é natural, tá? Então, reproduzindo isso, a gente vai conseguir fazer a formação do filtro do paciente. Ó, então essa é uma peça, essa foi o Ginton que fez, uma peça em zircônia. Olha esse desenho, olha esse design, tá? Para fazer a formação do filtro, a formação do arco do cupido, que hoje está tão falado com a harmonização, né? Então, o arco do cupido é esse desenho, esse desenho do lábio, tá? Então, se eu simplesmente coloco todo o volume de uma cor só, o lábio do paciente fica aquele lábio esticado, reto, sem movimento. Às vezes, de boca fechada, você já sabe que o paciente usa uma prótese, porque não forma o filtro, não forma esse contorno. O que vai fazer dar essa naturalidade é realmente esse design da peça, tá? Outro fator importante para a gente conseguir a naturalidade é observando também o que tem dentro, né? Então, eu tenho o osso, né? Eu tenho a raiz, depois eu tenho o osso e depois eu tenho o recobrimento gengival. Só que por cima desse osso tem uma membrana, que é uma periósteo, né? Que é uma membrana de tecido conectivo que reveste exteriormente o osso e do qual se pode, né, que tem essa pigmentação bem avermelhada, ela tem essa cromatização, ela é bem intensa, ela tem bastante irrigação sanguínea, então ela é bem avermelhada. Então, a gente reproduzindo isso, tanto na cera quanto no acrílico, a gente vai conseguir uma maior naturalidade, tá? Então, observem como eu faço, como eu reproduzo o periósteo na cera. Então, eu fiz ali a raiz e por cima eu venho fazendo todo esse volume de tábua óssea com a cor vermelha, tá? Por isso que eu não uso a cor 67, por exemplo, tá? Eu faço com a cor vermelha, porque é a cor dessa membrana que reveste o osso. Ó, tá? Então, eu faço isso tanto na ceroplastia
quanto na caracterização, tá? Só que na caracterização a gente tem alguns pigmentos, o pigmento intenso da STG, o roxo e o vermelho, tá? É bem legal usar, eu gosto, sempre uso nas minhas acrilizações, para que a gente consiga esse resultado. Não é aquela coisa forçada, não é aquela coisa artificial, mas lá dentro você consegue perceber essas nuances, tá? Então, dá ênfase no detalhe, tudo que eu quero no resultado final do meu trabalho. Pessoal, para quem está no Insta, eu estou passando slide no YouTube, tá? Quem quiser ir para o YouTube, vai lá, que eu estou passando slide por lá. Então, para tudo que eu quero no resultado final do meu trabalho, eu faço na seroplastia. Tudo. Então, eu já mostrei várias vezes aqui para vocês que o meu acabamento é muito simples, é muito rápido. Eu praticamente não uso broca nos trabalhos. Eu só tiro a rebarba, tá? Nem lixa eu passo. Eu passo lixa somente na rebarba e na palatina ou na lingual, tá? Porque eu não quero tirar essa característica. Então, eu faço todos os detalhes na cera. Gengiva livre, gengiva inserida, junção mucogengival, esse design da peça, esse desenho, esse acabamento em zero, né, para o paciente conseguir higienizar, o freio. Então, tudo isso dá uma maior naturalidade para o seu trabalho, tá? Então, observem ali. Ó, observem nesse protocolo como tem um implante um pouco supragengival, um pouco acima do nível gengival. Então, ele está exposto ali. Agora, se eu descer, fazer uma cera cobrindo para não aparecer, dificilmente o paciente vai conseguir higienizar, tá? Então, por isso que eu deixo assim, principalmente em casos que não aparecem, para que o paciente consiga higienizar. É claro que um caso ou outro superior mostra essa emenda, a gente não vai deixar o paciente sorrindo com aquele pedaço de componente aparecendo, né? Mas isso é uma limitação. Então, observem também os arranjos dentários, né? O posicionamento dos dentes, como eles não estão aquelas coisas retinhas. Claro que um dente de uma qualidade superior faz diferença também, né? Os dentes de primeira linha também, com certeza, vão te dar mais naturalidade, porque ele é um dente totalmente anatômico, ele copia toda a anatomia do dente natural. Diferente do dente semi-anatômico, né? Que só tem algumas anatomias. Ele é um dente mais básico, mais simples. Lógico que um dente de primeira linha você vai conseguir um resultado mais natural, tá? Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre agilidade, né? Como conseguir ter mais agilidade no trabalho. Então, para você ter agilidade, né? O planejamento não fica fora. Eu vou falar um pouco mais sobre planejamento numa outra live, eu acho que amanhã, se eu não me engano. Vou falar mais sobre planejamento, mas com certeza o planejamento está na agilidade, né? Se você tá com o planejamento feito, se você já sabe o que vai fazer, se torna muito mais rápido, tá? Muito mais fácil a confecção desse trabalho. Mas eu vou falar aqui da técnica que eu utilizo, que me dá muito mais agilidade, que é a técnica de assentamento passivo, tá? Que eu sempre falo aqui para vocês. O que vocês precisam entender é os componentes que vão ser utilizados nessa técnica, tá? Então, para fazer essa técnica, os componentes são um pouco diferentes. Então, eu tenho esse cilindro de latão, eu tenho uma luva calcinável e um parafuso de trabalho, que é um parafuso que tem uma cabeça maior, que é para segurar esse calcinável. O calcinável, ele não tem rosca, ele é somente uma luva. Ele precisa, obrigatoriamente, estar em cima de outro componente para que eu consiga trabalhar. Então, eu só vou usar o latão para trabalho, somente para trabalhar em cima dele. E o cilindro de titânio eu vou usar somente na hora que eu for cimentar essa peça. Então, após a fundição, eu vou cimentar esse cilindro de titânio na peça. Tá? Eu vou mostrar aqui um pouco mais para vocês. Posiciono o cilindro de latão no modelo, encaixo em cima do latão essa luva calcinável e parafuso com esses parafusos de trabalho, esse parafuso que tem essa cabeça maior para segurar o calcinável em posição. Faço a união dos componentes, tá? Uno com uma resina de qualidade, uma resina Pater, que é uma resina zero contração, tá? Que isso vai me dar mais agilidade também. Essa resina, essa Bosworth, é uma resina super rápida, super fácil de se trabalhar.
ela não escorre, você consegue fazer a união dos componentes bem rápido, sem que ela fique escorrendo, tá? Então, gosto bastante de trabalhar com ela. Faço toda a união dos componentes, depois eu faço todo o enceramento da barra, tá? Então, observem ali no detalhe, no destaque, o calcinável somente o calcinável vai para a fundição. Então, eu tiro o latão e ele vai ficar esse oco do calcinável, tá? Então, eu faço as minhas barras em monobloco, não preciso ficar seccionando para tirar tensão, uno só uma vez. É muito simples, muito rápido de fazer, tá? Então, depois da fundição, né, eu faço a fundição em monobloco. Nisso, eu vou ganhar muita agilidade na confecção da barra, da inclusão, que a inclusão é muito simples. Eu posso pedir para qualquer estagiário fazer a inclusão, porque não tem aquele perigo de ficar tampado o acesso, porque como o buraco é maior, é mais fácil de incluir. Após 23 minutos, eu já coloco no forno quente, eu já deixo o forno pré-aquecido na temperatura final, que é 930 graus. Então, após 23 minutos, eu já coloco direto no forno 930 graus. 30 minutos depois, eu já posso fazer a fundição. O que eu não faço de maneira nenhuma numa técnica convencional, tá? Na técnica convencional, eu coloco no forno frio e vou subindo a temperatura gradativamente, o que leva o tempo de 4 horas de forno, tá? Nessa técnica, eu consigo otimizar o meu tempo em apenas meia hora, eu consigo fazer fundição. Após fazer a fundição, eu não preciso ficar esperando ela resfriar lentamente. Eu posso abrir o metal quente, porque eu não estou preocupada com as alterações que vão acontecer. Todas essas alterações do metal, né, expansão e contração que ocorrem, né, que elas sempre ocorrem no processo de fundição, ela é compensada por meio do cimento. Então, é uma técnica sem solda, tá? E 100% passiva, porque ela não vai exercer força sobre os implantes. Então, eu adapto, né, essa estrutura de metal em cima desses componentes. Nessa foto tem os implantes tem alguns que estão divergentes, né? Às vezes eu tenho que desparafusar, às vezes eu não consigo encaixar todos simultaneamente. Tenho que fazer a cimentação fora, tá? Mas eu consigo essa passividade. Essa técnica, ela permite ajustes internamente. Eu posso ajustar internamente, sem problema nenhum, internamente da barra. Porque esse espaço, ele vai ser preenchido por cimento, tá? Faço a cimentação com o 200, com Panavia, com Megalink, com Multilink. O importante é usar um primer para metal. Eu sempre uso um primer para metal na barra, tá? Sempre uso um primer para metal na barra. Fiz essa cimentação, que é uma coisa muito simples, não me toma mais do que 5 minutos. É muito simples mesmo, tá? Todos esses cimentos que eu citei são dual. Eles são tanto autopolimerizáveis quanto fotopolimerizáveis. Se eu tiver um forno foto, eu coloco ali 2 minutinhos, já polimerizou. Ou se eu deixar em cima da minha bancada, a partir de 8 minutos, eu já posso retirar esses parafusos, tá? Após a cimentação, ele fica assim, então os componentes eles estão intactos, como vieram de fábrica, ele não sofreu os danos causados pela fundição, né? Não entrou revestimento, não tive que jatear, passar a broca, ter perigo de romper o stop do parafuso na hora da limpeza da peça, ficar adaptando internamente o componente para ele adaptar mais passivo. Não, ele está intacto, ele está perfeito como veio de fábrica, tá? Toda a tensão que existia nessa barra, ela foi compensada por meio do cimento, tá? Então, essa técnica, ela junta a passividade de uma prótese cimentada com a reversibilidade de uma prótese parafusada, porque ela continua sendo parafusada. Depois de cimentada, ela se torna uma prótese parafusada normal, tá? Então, ela está totalmente adaptada nos componentes. Se houve um gap, ela vai ficar entre o componente e a barra, não entre o componente e o implante, tá? Esse gap é preenchido por cimento tranquilamente, a técnica é para isso, tá? E é sem solda, tá? Então, eu não perco tempo com solda, é um trabalho totalmente previsível, que eu não vou ficar preocupada, será que vai dar solda? Será que não vai? Quanto tempo será que eu vou perder para tentar adaptar essa barra? Eu sempre tento fazer monobloco, às vezes eu fico lá quebrando a cabeça, batendo carbono, passando carbono líquido, tentando desgastar, adaptando, seccionando, tentando tirar a tensão, perco um tempão, né, até fazer gabarito de solda, enfim, perco muito tempo quando eu tenho que fazer uma barra convencional.
Essa não, ela é totalmente previsível, eu sei que meia hora eu consigo fundir, limpo a barra muito rapidamente e faço essa cimentação em menos de 5 minutos. Então, isso já me dá muito mais agilidade, tá? E outra questão que me dá muita agilidade também é a transferência dos dentes. Quando eu trabalho com planejamento reverso, eu já fiz esses dentes, essa montagem dos dentes já foi provado, tudo antes da cirurgia. Então, eu tenho essa montagem, eu só transfiro essa montagem. Então, eu faço uma muralha de silicone no articulador, né? Gosto de fazer no articulador porque o articulador não vai deixar sair de posição. Quando eu for transferir essa barra para os dentes, ela não vai deixar nem os dentes se movimentarem, porque, né? E eu vou ter o controle total da dimensão vertical. Então, isso também me dá muita agilidade, tá? Pessoal do Insta, estou no YouTube com imagens, tá? E faturamento, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês sobre um pouco sobre faturamento, como você pode agregar valor no teu trabalho, o que vai fazer o teu trabalho valer mais, né? Quais são os diferenciais que vai fazer você poder cobrar mais pelo teu trabalho, né? O que vai acontecer, tá? Então, a primeira coisa, né, é uma técnica que me permite produzir mais em menos tempo, né, com uma maior naturalidade e qualidade. Então, fazendo essa técnica, eu consigo produzir mais em menos tempo. Então, isso, consequentemente, vai me dar um maior faturamento, tá? Outra coisa, naturalidade sem agilidade é igual a baixo faturamento. Então, não adianta nada eu ter um trabalho lindo, maravilhoso, que eu demore muito tempo para conseguir esse resultado, que eu fique muito tempo em cima do mesmo trabalho. Eu vou ter um baixo faturamento, porque eu não vou ter uma produção, eu não vou conseguir produzir, né, em larga escala. Naturalidade com agilidade é igual a alto faturamento. Então, se você consegue ter naturalidade, e mesmo assim você consegue ter uma agilidade, você consegue produzir isso mais rápido, consequentemente isso aumenta o teu faturamento, né? E agilidade sem qualidade e naturalidade é igual a baixo valor, tá? Então não adianta nada eu ter agilidade, faço super rápido, faço super rápido, mas no final de contas não fica com qualidade, né? E nem tão natural. Você não vai conseguir agregar valor no teu trabalho. O teu trabalho vai ser de baixo valor, tá? Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante que vocês tenham essa consciência para vocês poderem cobrar mais, ou ganhar mais, ou faturar mais. Vocês precisam de duas coisas: agregar valor no trabalho de vocês e ter mais agilidade, tá? Para poder produzir mais em menos tempo, tá? O que não pode acontecer de maneira nenhuma, tá? O que eu falo ali da questão de agilidade e falta de qualidade, tá? Não adianta eu ter agilidade e fazer um trabalho que não tenha qualidade nem longevidade. Olha essa situação, né? Então, um trabalho totalmente errado, né? Com uma prótese sobre implante, uma prótese fixa, jamais pode ter flange, não pode ter overlap. Como que o paciente vai conseguir higienizar? Então, fica essa situação, né? A gengiva toda inflamada, pode ter tem ali hiperplasia, que é esse crescimento de tecido. O paciente não consegue limpar, ele não consegue fazer a higienização dessas peças. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, tá? Então, o certo, o correto, é a gente fazer essa área basal totalmente lisa, totalmente convexa, em formato de bala, para que não tenha o acúmulo de alimentos, tá? Para que o paciente consiga passar o fio dental sem nenhum acúmulo, que ele consiga fazer a limpeza e mantenha a gengiva saudável, tá? Então, observem essas fotos com o espelhinho interdental, não tem nenhuma sobreposição na gengiva. Se é um protocolo instalado, ele está bem justinho, está bem próximo, para que não tenha o escape de ar, quando o paciente fala, que também incomoda. Porém, ele está sem nenhuma sobreposição. É possível passar o fio dental, tá? Outra coisa que não pode acontecer de maneira nenhuma é essa situação aqui, tá? Então, esse protocolo chegou para fazer uma troca de dentes. Chegou para mim, não foi feito por mim, né? Mas chegou para fazer a troca dos dentes. Era uma barra convencional. Olha, observem só a falta de cuidado com esse trabalho, né? Então, os cilindros estão cheios de marca de broca interna,
cheio, tá cheio de marca de broca internamente. Os stops do parafuso estão rompidos, tem broca por cima da borda do componente, então tá todo, na hora do acabamento, acho que passou broca por cima e foi instalado em boca, então não tem qualidade, tá? Consequentemente, não tem passividade, porque os parafusos quebraram em boca também, tá? Romperam os stops, então é um trabalho que não tem qualidade, então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Então, dessa maneira, né, com o protocolo que eu faço, que é o de assentamento passivo, onde os cilindros são cimentados, ele está intacto. Eu não tenho que aliviar internamente do componente, ele fica intacto, eu não ponho nada nele, eu não encosto broca de maneira nenhuma. Uso cilindros de proteção de polimento, eu tenho todo o cuidado para manter, para zelar pela qualidade do componente do início ao fim do trabalho, tá? E a área basal totalmente polida, totalmente convexa, totalmente lisa. E tendo uma maior naturalidade. Então, esse é o resultado que eu consigo, com agilidade e naturalidade, tá? E qualidade. Então, é isso, tá? O que muda no planejamento de carga imediata? Então, vamos lá. A carga imediata, né, O que significa carga imediata, para quem não sabe? É quando o dentista faz a instalação dos implantes e logo na sequência ele já faz a instalação das próteses. Então, é uma carga imediata, ele não vai tampar esses implantes e deixar a ósseo integrar para só daqui 6 ou 4 meses colocar essa prótese. Não, ele já logo na sequência, ele já vai colocar a prótese. Consequentemente, é um trabalho mais rápido, você tem poucas horas ali para fazer a confecção, né? Até 72 horas. Alguns podem, o que influencia ali a integração dos implantes, tem casos que leva até uma semana e tranquilo, né, para fazer a instalação. Isso o cirurgião dentista que vai saber dizer com mais precisão. Mas o planejamento é fundamental, né, para você ter agilidade. Então, se você faz o planejamento reverso, que é o planejamento que acontece antes da instalação dos implantes, você não precisa ficar perdendo tempo com prova, né? Eu não preciso ficar provando estética, eu não preciso ficar provando dimensão vertical, porque tudo isso já está pré-estabelecido. Então, dependendo do caso, se for um protocolo inferior, com próstata superior, já deixa a próstata pronta, já deixa ela acrilizada no dia da cirurgia, e eu faço guia multifuncional. Então, através do guia, ele me manda, eu já posso mandar o protocolo pronto, não preciso ficar provando. Se provar, é uma prova só, tá? Então, isso vai me dar bastante agilidade também. Eu tive uns casos que o cimento não grudou. O que pode ter acontecido? Fiz tensão, passei primer, tudo certo. E na hora de remover a barra do modelo, o cilindro ficou no modelo, não colou. André, qual cimento você usou, tá? Então, o cimento tem que ser um cimento resinoso. É bem importante aplicar o cimento. A barra, né, ela tem que ser feita retenções mecânicas. Fazer uma retenção interna dentro da barra. Eu gosto sempre de usar uma broca nova, uma Carbide 703, para que realmente fique uma retenção bem forte. E eu passo um primer próprio para metal. Eu uso o Metal Bond da Cooser. Então, eu passo somente na barra. O componente de titânio já vem quimicamente tratado, eu não preciso aplicar. Passo o cimento, faço essa cimentação e não solta de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Pode ser que o cimento que você tem utilizado não seja adequado, tá? Então, é bem importante vocês usarem um cimento resinoso, um cimento próprio para isso, para fazer essa cimentação. Então, pode ser o Panavia, o 200, todos esses aí. Na última camada da resina da acrilização, você sempre coloca uma resina vermelha? Na segunda camada, eu coloco já a resina vermelha, tá? Eu coloco esse pigmento mais intensivo, tá? Vocês vão ter que ir testando, porque como ele é bem intenso, essa resina, tem que tomar bastante cuidado para não manchar, tá? Então, eu faço umas nuvens, sim, de pigmento intenso na segunda camada. Pode usar essa técnica em protocolo metalo-cerâmica? Sim. Essa técnica de cimentação passiva, ela pode ser usada tanto em protocolo metalo-cerâmica,
Quanto em protocolo em zircônia é muito comum ser utilizado, tá? É bem comum mesmo ser utilizado esses intermediários metálicos, tá? Então, pode sim. Essa técnica ela pode ser usada não somente para protocolo, mas qualquer fixa, né, com mais de 2 elementos, ela pode ser utilizada, essa técnica de cimentação passiva. Ela é bem usada. Qual opaco você usa? Eu uso o opaco da Defama, o Opalac. Bia, tem caso que o osso não tá tão expulsivo, com algumas deformações. Como faço para a peça ficar com para não ficar com acúmulo de alimentos? Realmente, o planejamento, né, ali, o planejamento cirúrgico é bem importante nessa fase para planificar o rebordo. Então, se o dentista planifica, deixa o rebordo o mais plano possível, mais fácil é da gente conseguir fazer esse perfil de emergência, a gente conseguir fazer essa área basal convexa. Claro que a gente recebe algumas que não estão, né, que o rebordo está irregular, que tem, às vezes, uma crista óssea e o implante foi feito por cima, aí realmente é um pouco mais difícil, tá? Mas a gente tem que tentar ao máximo deixar ela convexa, tenta deixar ela mais lisa, tá? Nem que ela fique com algumas irregularidades, mas que ela fique convexa, que ela fique com a base dela toda convexa, tá? Bia, no caso daquele protocolo que não foi feito por você, o mesmo teve conserto para ficar em conformidade com o seu trabalho? Não, não teve conserto, Wesley. Eu tive que refazer o trabalho todo. Porque como a barra, ela foi feita direta, né, uma barra convencional, não tinha como eu aproveitar. Porque os componentes estavam todos danificados, né? Então, estavam todos com marca de broca, os stops do assentamento estavam todos passado broca, então ele não estava bem adaptado, os stops do parafuso estavam rompidos, então eu não tive como aproveitar esse trabalho. Se fosse um caso de assentamento passivo, era só substituir esses cilindros e recimentar. Como foi um protocolo convencional, eu tive que fazer o protocolo todo novo do zero, tá? Não consegui fazer nada por ele. Na hora da cimentação, será feita antes ou depois de acrilizar? Eu faço antes de acrilizar, porque aí eu tenho uma maior previsibilidade na hora da acrilização, que eu consigo parafusar os análogos e acrilizar ela com a barra parafusada na mufla, tá? Então eu faço antes. Já fiz por muitos anos, eu fiz depois, por último de tudo, porém eu tinha outros problemas, como ajuste oclusal, como uma linha de cimento muito grande, eu não conseguia dar aquele acabamento que eu consigo hoje, tá? Bia, eu fiz um protocolo superior usando todas as técnicas que você ensinou, porém tive muita dificuldade de adaptação da barra dos cilindros. A barra teve muita contração, usei revestimento Calibra. Regiane, se os implantes estavam divergentes, né, se eles estavam um para um lado, outro para o outro, às vezes ela não vai assentar certinho, como eu mostrei na foto, tá? Então, quando eles estão divergentes, você vai ter que desparafusar ele do modelo, colocar ele dentro da barra e aí levar no modelo e parafusar, tá? Porque não tem o eixo de inserção. Então, provavelmente foi isso que aconteceu, tá? Bia, eu tenho dificuldade nas escolhas das brocas de acabamento, indica aí. Eu gosto bastante das brocas da Besser, tá? Então, eu tenho algumas brocas, eu tenho uma mini cut aqui, uma micro cut, nem sei o nome, mas ela é bem pequenininha, que eu gosto bastante de dar acabamento, porque eu consigo tirar só a rebarbinha. Então, é essa aqui, ó, ela é bem pequenininha, tá? É da Besser, essa broca, que eu uso para tirar a rebarba sem que estrague a minha ceroplastia, tá? Então, essa é uma que eu uso. Aí eu tenho uma um pouco maior que eu uso na região de palato, também é da Besser, tá? Todas essas com a linha vermelha. Gosto bastante dessa broca de ponta cega. Ó, ela tem uma ponta cega para abrir o acesso do parafuso, tá? Que ela abre bem certinho o conduto do parafuso. E acho que é isso aí. As lixas, eu uso as lixas do Rui das Lixas, tá? Qual proporção de líquido com revestimento é usado?
Eu gosto de misturar um pouco de água, não uso o líquido do revestimento puro, tá? Então, para um pacote de 90 gramas, eu uso 16 ml de líquido e de 4 a 6 ml de água, tá? Eu fico entre 20 e 22 no total ali. Então, essa é a proporção que eu uso no revestimento Calibra, para cada 90 gramas. Daí tem que fazer a regra de 3 ali, se for um anel maior. Quando acrilizar no micro-ondas não altera a dimensão, toda a resina contrai, tá? Toda a resina sofre contração. Então, o que a gente tem que fazer é minimizar essa contração com técnica. Então, técnica de prensagem, deixar 12 horas a resina descansando ajuda muito. Não abrir a múfula quente de maneira nenhuma, não forçar o resfriamento, para que ela se acomode dentro da múfula naturalmente. Então, isso vai fazer você minimizar essas alterações. Propiciador de espaço também ajuda muito, tá? Então, independente da técnica, micro-ondas, polimerizadora elétrica, ar, fogão, enfim, independente da técnica, a resina contrai. Então, a gente tem que cuidar bastante com esses detalhes para a gente minimizar essa contração, tá? Os pigmentos da Clássico você já usou? Sim, já usei. Nunca usei ele diretamente na acrilização, eu na caracterização, né? Eu uso quando eu vou fazer o protocolo na área basal, eu coloco um pouquinho desse pigmento da Clássico, VM5, para esconder um pouco mais o opaco ali. Bia, na inclusão de um protocolo acrílico, é recomendado usar a muralha de gesso tipo 4? Olha, o gesso mais indicado é um gesso zero expansão, tá? Então, o gesso tipo 4, às vezes ele expande bastante também, então não tem necessidade. O que eu falo para vocês é não usar o gesso comum, que é o pior gesso que tem, que é o que mais expande e é o menos resistente, tá? Então, não usem gesso comum. Tem agora um gesso novo próprio para inclusão em múfula, que é o Zero Flask, tá? Que ele é próprio para inclusão, que ele é um gesso zero expansão, tá? Então, eu acho que é isso, né, gente? Acho que eu respondi todas as dúvidas de vocês. Qual a porcentagem maior que você cobra em uma carga imediata? Geralmente, as cargas imediatas eu faço protocolo provisório, tá? Eu não faço já o protocolo definitivo. Já fiz muito, às vezes eu faço ainda, tá? Mas eu gosto de fazer o protocolo provisório, porque tem ali uma garantia ali, né? O paciente como se fosse um seguro de um carro. Ele depois que ele instalar o definitivo, ele tem aquele protocolo caso aconteça alguma coisa, quando tiver que reembasar, ou se por acaso quebrar um dente. Então, ele tem ali um protocolo provisório para ele não ficar sem dente, tá? Então, a maioria eu faço o protocolo provisório ou esse protocolo com assentamento passivo. Só que o meu protocolo convencional, que eu faço a barra convencional, essa que faz solda e tal, eu cobro mais caro do que essa barra cimentada. Porque para mim, né, na minha realidade, vale muito mais a pena eu pagar o cimento, eu ter o custo do cimento, do que eu perder todo esse tempo confeccionando um protocolo, tá? Então, eu perco muito mais tempo fazendo uma barra convencional do que essa barra de assentamento passivo. Então, na minha tabela, eu cobro mais para fazer a convencional, porque ela me toma muito tempo, tá? E a outra eu consigo fazer ela muito mais rápido e produzir mais. Beleza, gente? Muito, muito obrigada pela participação de todos vocês. Um beijo bem grande. Não esqueçam de deixar o curtir, tá? Deixa o seu curtir aqui no YouTube, deixa o seu curtir aí no Instagram. Não esqueçam de curtir, tá bom?